Salve família, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Quem tava, meus queridos irmãos, esperando alguma coisa vir de bom do governo atual, infelizmente tá batendo com a cara na parede, né? Na verdade o que as pessoas fizeram, e até entendo, o governo que estava também não era bom, mas colocar o Lula realmente foi colocar uma corda no pescoço e pular. Foi exatamente isso que o povo fez. Infelizmente, meus irmãos, o prejuízo será para todos nós e é rezar para que o Brasil suporte mais essa. A terceira treta mundial, ela já está sendo travada. Ela tem um cenário, um stage para quem joga games, onde você escolhe ali o lugar onde vai se travar a batalha. Ela já está acontecendo há tempos, certo? E a gente vê isso inclusive nas ações econômicas que estão sendo tomadas. Por exemplo, essa matéria aqui, enviada pelo nosso querido irmão Silvio Omar Ramos, desde já fica o agradecimento a esse irmão de fé e batalha, ele e outros que mandaram essa mesma matéria. Muitas pessoas aqui despertas já estão ligadas nisso, e o Silvio Omar sempre sai na frente, né? Ele é o primeiro. E a gente costuma colocar aqui, mas agradeço a todos os outros que também mandaram. A matéria é de 7/2/2023, ela está no UOL e diz o seguinte, ó: Pequim. Os bancos centrais de China e Brasil assinaram um memorando de entendimento para estabelecer arranjos de clearing em yuanes no Brasil, e informou o Banco do Povo da China nesta terça-feira, dia 14/2/2023, em um movimento para ajudar a aumentar a influência global da moeda chinesa. É claro que a mídia jamais vai colocar como eu explico aqui para vocês, mas é o seguinte, família. Quando um país, um determinado país, quis se tornar a polícia do mundo, logo após a segunda treta mundial, eles fizeram de conta que tinham um valor, uma economia muito maior do que realmente tinha. Mas com a desculpa de que os caras são os heróis, os caras nos salvaram do mal terrível, são a polícia do mundo, vamos dar o nosso ouro, as nossas pedras preciosas, tudo que tem de valor vamos colocar na mão deles, vamos guardar lá. Depois, quando começou a aparecer os primeiros rumores que eles não tinham esse valor todo econômico, aqueles que depositaram, ou seja, os credores que colocaram lá suas reservas, começaram a pedir discretamente: olha, estou precisando aqui para fazer uma reforma, estou com um problema ali, vocês poderiam me devolver esse ouro? Pega o dólar de vocês de volta, me devolve o ouro. E aí, eles viram que eles não tinham esse valor todo para devolver. Então o que é que eles fizeram? Eles fizeram um acordo com os principais países de petróleo e disseram: olha, só aceita pagamento se for na nossa moeda. Isso era uma ordem estabelecida no mundo, certo? Você só pode negociar na moeda dos caras, senão sofre recessão e os países petroleiros se recusam a vender de qualquer outra forma. Outros que tentaram furar essa ordem, essa lei, a bolha que foi criada, a própria Venezuela, por mais cretino e ceboso que seja o governo de lá, a verdade é que a crise fica daquela maneira porque é criado um muro em volta do país, um muro invisível, onde ninguém negocia com eles. Quando o próprio governo atual, na época, Bolsonaro, mandou suprimentos para ele, ele disse: eu não quero isso. Eu tenho muito combustível aqui. Leve o combustível, vamos trocar pelos mantimentos que eu preciso. Só que nós não poderíamos fazer o negócio, senão nós mesmos também entraríamos também no isolamento. É assim que eles fazem e vem fazendo o tempo todo. Agora, meus irmãos, não sei o motivo, a gente ainda está tentando entender, mas seja pelo próprio criador agindo, causando grande confusão entre eles mesmos, o fato é que o outro lado, que nunca concordou muito com isso, começa a se levantar uma nova força que acredito que seja bem pior do que essa atual, que é uma força comunista, e ela quer arrebentar essas correntes que hoje regem o mundo. Eu estou explicando de uma forma simples, uma forma direta e bastante resumida, é óbvio. Isso aqui, se a gente for entrar em detalhes, isso é assunto para o ano todo, meus irmãos, porque tem a ver com a história do nosso próprio mundo. Como foi feito, por que aceitaram, quais foram as medidas, né, que foram tomadas para chegar a esse ponto. Mas com isso aqui, só esse comecinho da matéria, eu já consigo colocar isso para você, para que quem chegou agora, principalmente quem chegou agora, consiga compreender como aqueles que já estão aqui no canal e já sabem de tudo isso. Então eu vou continuar com a matéria agora que estamos todos bem informados. O estabelecimento desses arranjos para o yuan será benéfico para transações internacionais e promoverá o comércio bilateral e a facilitação de investimentos, disse o Banco Central Chinês.
Nos últimos meses, a China assinou acordos de clearing e UNIs semelhantes com o Paquistão, Cazaquistão e Laos. O comércio bilateral entre China e Brasil atingiu 172 bilhões de dólares em 2022, segundo dados da alfândega chinesa. A China tem tentado impulsionar o yuan globalmente desde 2009 para reduzir a dependência do dólar em acordos comerciais de investimento e desafiar o papel do dólar como a principal moeda de reserva do mundo. Procurado, o Banco Central brasileiro não respondeu de imediato a pedidos de comentário. Por que, família, não responder? Aqui encerra a matéria, tá certo? Já encerrou. Como eu disse para vocês, quando a coisa é muito importante, quanto menos falar, né? Para eles é melhor. É como se fosse um grande cocôzão que se você ficar cutucando ele, mais ele fede. É a mesma coisa. Então por que é que eles não querem falar disso aqui? Porque é comprometedor. Porque se trata, meus irmãos, do que você já está sentindo, do que você está vendo, do que você está percebendo. E aí mesmo, você que está desperto já consegue pegar assim, no ar, uma grande força. E você sabe que tem aquele país do Zangief também envolvido e muitos outros que não estão gostando da maneira que o mundo está sendo regido nesse momento. Os caras aumentam, diminuem o juro, os caras absorvem o lucro e dividem os prejuízos, e dessa maneira essa força tem se levantado. E o medo, família, que nós temos de fato é que a colisão dessas forças cause o fim da humanidade como a gente conhece. É esse o problema. Mais uma vez eu repito, se houver uma terceira treta mundial, armas nucleares serão usadas. A quarta treta mundial, quando houver, será com paus e pedra, porque quase nada restará. Esse é o ponto. Quando você escuta falar de clima, as novas leis que estão sendo criadas, os fenômenos no céu que têm aparecido o tempo todo, não sei se a gente já postou, mas nós temos um vídeo mostrando um fenômeno que aconteceu no Brasil e na Europa, quase que no mesmo horário. Tem coisa grande acontecendo. Toda vez que o mundo entra em grandes conflitos, a gente nota que na história se fala de mais aparições, de mais fenômenos no céu. São alienígenas que vêm de outro planeta para cá? Eu não acredito nessa teoria, mas ela até faz sentido. A minha visão é muito mais de seres espirituais. Pela forma, pelo comportamento dos próprios fenômenos que se observa, me parece muito mais isso. E assim como já foi em outras épocas da humanidade de grande calamidade, nós estamos vendo a mesma coisa agora. Fora os fenômenos que a gente vê aí na própria terra e no mar. Lugares que estavam perdidos há muito tempo sendo revelados, covas também aparecendo com ossos antigos, pedaço até de animais que chamam hoje de dinossauros, mas a gente nem sabe se realmente o que eles falam é verdade, mas o fato é que aparecendo com carne, com vasos sanguíneos, coisa que não bate com os bilhões e trilhões de anos que dizem que a Terra tem. Então são várias coisas como essa, meus irmãos, que a gente está ouvindo falar, que são até agora teorias. Não, mas isso aí é porque o pessoal fica aumentando. Mas pelo menos nós aqui no canal, a gente faz questão de trazer o que é que a mídia está falando. E depois de você estar ciente do que foi publicado, aí é que a gente vem com o nosso próprio raciocínio em cima de todas essas coisas que não é de hoje que a gente acompanha. Já vai completar, se Deus permitir, no próximo ano, uma década, né, de notícias. São 9 anos, meus irmãos. A gente já viu muita coisa. E muitas das que a gente avisou, olha, vai dar nisso, realmente já deram e estão dando nesse momento. Então, quando eu escuto falar de acordos entre Brasil e a gente falava, né, muitos falaram isso. Olha, com esse governo que está aí, o Brasil não demora muito para se tornar comunista. O Brasil vai ficar do lado comunista e você está vendo isso. Inclusive, se fosse, família, sinceramente falando para vocês, se fosse aqui para fazer vídeo só de empresas que estão fechando, nós poderíamos deixar o canal só para isso. Cada dia mais e mais empresários deixam o país. Cada dia se torna mais difícil se ter qualquer coisa no país. Tem gente, meus irmãos, que tem condição de morar em um bairro melhor e não faz, mesmo com todos os riscos que corre no seu bairro atual, mas prefere ficar ali por causa dos impostos que aumentam demais. É uma criminalização do empresário. Quando eu combato aqui, quando eu faço críticas ao capitalismo selvagem, é justamente com essa ressalva. Porque, como foi determinado, o homem deve viver do suor do seu rosto, ou seja, do que ele mesmo gera, do capitalismo. O problema é quando ele fica selvagem. Ou seja, os nossos governantes se tornam agentes de fora,
destroem as empresas nacionais e passam tudo para empresas internacionais. Você vê, quando as pessoas tossem, né, e se alegram por ver um McDonald's, Burger King aqui, eu sinto sinceramente vergonha de saber que nós brasileiros não somos capazes nem de produzir o nosso próprio sanduíche. É preciso vir uma empresa de fora. Muita gente hoje vive do Uber, por exemplo, e eu sei que é uma necessidade porque cada vez mais os empregos estão desaparecendo, então essa é uma válvula de alívio que muitos estão. Mas o fato é que cada pessoa que pega um Uber, ela manda dinheiro para fora, ela tira do país e manda para fora. Veja como era burocrático você ter um táxi, e a ideia era justamente essa, dificultar que as pessoas pudessem ter essa profissão, e já hoje com o Uber é muito mais fácil. Antes não podiam, alegavam que se você fosse carregar pessoas, precisava ter carro novo, precisava ter praça, e etc, etc. De repente vem um órgão internacional e diz, olha, eu vou fazer aí e acabou. Hoje as pessoas dependentes, qualquer um que mostrar essa realidade do Uber, que ele empobrece o país sim, já é visto como mal, porque as pessoas dizem, ó, Davi, eu tô vivendo disso, cara, tu tá criticando. Mas eu não tô criticando a sua profissão, o seu trabalho, que você precisa. Mas o fato de ter que vir uma empresa lá de fora para oferecer essa coisa a você, que se o governo quisesse, tivesse liberado para você ser um táxi, para você ser um particular, né, com desconto inclusive de 30% quando fosse comprar um carro novo, como alguns tinham, você não precisava dividir a sua comissão com ninguém. Bastava um aplicativo nacional mesmo, fazer a ligação entre você e o cliente, né, e estava acabado o problema. Mas é preciso vir de fora para cá, para aqui, para a gente dividir o nosso suor, levar as nossas riquezas daqui para fora. É o que acontece o tempo todo. Alguma coisa, meus irmãos, que a gente não dá conta é necessário, mas coisas simples, você vê isso acontecer, é realmente patético. Então eu não sou contra também parcerias com empresas internacionais, mas quando é de igual, quando é na mesma proporção. Agora quando é pra gente entrar com um bumbum e eles com o pé, eu realmente fico contra. Aí quando a gente faz as críticas, aí o empresário pequeno, ele pensa, ah, o cara tá falando de mim também. Não, cara. Muito pelo contrário, eu acho que deveria estar na sua mão. Na sua mão, meu irmão, você. Ô Davi, mas eu só tenho um funcionário, só tenho 2 funcionários. Pra mim, você é que carrega o Brasil nas costas. Você, meu irmão, que gera emprego de verdade, que trabalha de verdade. Tá certo? Mas o que você tá vendo esse governo atual fazendo, e o outro já vinha também de outra maneira, mas fazendo também, é sempre empobrecer a própria nação. E esse, de uma forma muito mais acelerada e muito mais maléfica. E é isso que eu tinha para dizer. Espero que você tenha entendido, que deixe o seu like, que comente, pois isso ajuda no engajamento do canal. E a gente volta com 2 vídeos por dia, se lembre, é um às 8h30, 9h30 da manhã e o outro 5h45 da tarde, tá certo? O de manhã sempre varia o horário. A gente tem que estar estudando um horário certo para ficar postando. Mas enfim, meus irmãos, fiquem com Deus e agora sim, fui!